Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Jaqueline, dou aula de ciências na MF Sérgio Rossetti, tá? Hoje eu tô aqui para dar uma aula para os alunos dos 7º anos, todos os 7º anos, desde o 7º A até o 7º F, tá? Lembrando que do 7º A ao 7º D é o professor William, que é o professor regente. Porém, nessa pandemia, como nós estamos fazendo a aula tudo junto, eu e ele, né? Então, essa semana o vídeo da explicação da matéria ficou por minha conta. Então, eu espero que vocês gostem. Vou tentar passar da melhor maneira possível, tá? Para que vocês entendam aí em casa e não fiquem em dúvidas, ok? A matéria de hoje, pessoal, é sobre calor e temperatura. Ela encontra-se no nosso livro, a poema que a gente usa diariamente na escola, tá? Vocês já estão com o livro em casa. Quem quiser acompanhar a aula pelo livro é na página 204. Bom, essa aula, né, essa explicação equivale à semana do dia 18 ao dia 22. Então, vocês assistam o vídeo, vejam o roteiro de aula que a gente preparou e postamos lá no Facebook, façam as atividades e depois dê a devolutiva para nós, ok? Bom, vamos lá. Do que o calor é capaz? Né? A gente usa essa palavra calor diariamente na nossa vida, né? Todos os dias alguma coisinha a gente se refere ao calor, tá? Mas o que é o calor na realidade? Você sabe? O que é a temperatura? Você acha que calor e temperatura significam a mesma coisa ou não? E sensação térmica? Já ouviu falar sobre a sensação térmica? Sim ou não? Né? É nessa aula de hoje que a gente vai ver as diferenças entre esses três termos que é muito utilizado dentro da ciência, ok? Só um instantinho. Pronto, voltamos. Vamos continuar, tá? Então, qual é a relação entre o calor e a temperatura, tá? E o que é a sensação térmica? Espero que não fique nenhuma dúvida. E caso tenham dúvida, pergunte pra gente, mande lá nos comentários no Face, quando a gente postar a aula, ou no grupo do WhatsApp, para quem tem grupo, ok, pessoal? Não deixe de perguntar se tiverem dúvidas. Vamos começar pela sensação térmica. No nosso dia a dia, a palavra calor está associado às roupas que vestimos, ao irmos ao clube ou tomarmos um sorvete. Mas calor não é sinônimo de temperatura alta e nem de uma coisa quente, tá? Se uma panela tá quente, eu não posso falar, essa panela tem calor. Não, não é sinônimo. Quente é uma coisa, calor é outra, tá? A sensação térmica é como o próprio nome já diz, o que os nossos sentidos nos informam sobre o que é quente e o que é frio. Então, como eu sei que uma coisa está fria, como eu sei que uma coisa está quente? Como eu sei que o dia está frio e o dia está quente? Através da sensação térmica, ou seja, é aquilo que a gente sente, que a gente capta através da nossa pele. Tá? Então, isso é a sensação térmica. Muitos de vocês já devem ter ouvido, né, nos jornais, na previsão do tempo, a seguinte frase: hoje a temperatura está por volta dos 38 graus Celsius, porém, a sensação térmica chega a 42. Está muito quente, né? O que isso significa? Mesmo que a temperatura do meio ambiente onde a gente está é 38 graus Celsius, o nosso corpo, para nós, parece que está bem mais quente. A gente sente o quê? 42 graus Celsius,
tá? Então, a sensação térmica, ela varia de acordo com a temperatura do ambiente e ela varia também de acordo com cada organismo, com cada indivíduo. Pode ser que, para mim, a sensação térmica seja de 42, mas para você não, pode ser de 39, tá? Então, é onde a gente entra, assim, em divergência. Uma pessoa fala, nossa, hoje tá muito calor, né? Aí a outra fala assim, não, você tá louco, hoje nem tá calor, tá? Então, isso é o quê? Nada mais é do que a sensação térmica. Então, a nossa sensação pode ser diferente da sensação do outro, ok? A sensação térmica, além dela ser influenciada pela temperatura do meio ambiente, ela também pode ser influenciada pelo vento, tá? Pela corrente de vento, pela umidade relativa do ar, ou seja, quando eu tenho alta umidade, né? Quando a umidade do ar está alta, pessoal, a gente tem um clima, a gente tem uma temperatura mais fresquinha. Quando eu tenho baixa umidade relativa do ar, então o clima está mais seco, é mais fácil da gente ter o que? Uma temperatura mais quente, da gente sentir calor, ok? Cada pessoa reage termicamente ao ambiente de modo diferente. É o que acontece quando, por exemplo, a gente liga os climatizadores da nossa sala de aula. Aí tem pessoas que estão, né, que falam, estou com frio, professora. Não tem como virar o ar para lá ou diminuir. Aí vem outro, não, você tá louco, vai desligar, tá calor, né? Por quê? Isso nada mais é do que a sensação térmica. Então, que é diferente de um para o outro, ok? Temperatura agora. A temperatura é uma grandeza que é utilizada, tá, para medir o grau de agitação térmico que acontece com as moléculas que formam os corpos, os objetos e entre os nossos corpos, né? Ou as partículas que formam o nosso corpo, como eu já havia dito. Então, essas moléculas, pessoal, que formam a estrutura do nosso corpo, a estrutura da água, a estrutura da rocha, o ar, né? Elas têm o quê? Uma certa agitação. E essa agitação, esse movimento que essas moléculas fazem, vão emitir o calor, tá? Eu tenho que aqui, ó, agitação térmica pode distinguir os estados físicos da matéria, como por exemplo a água. Vamos lá. Se a gente pegar o estado sólido da água, tem aqui, ó, gelo, tá? O estado sólido da água, o que acontece com as moléculas? Elas estão agrupadas, elas estão unidas, todas juntinhas. Por isso que eu consigo ver a água, sentir, bater na água, né? Ela tá congelada, ela virou gelo. Por quê? A agitação térmica é baixa ou quase zero, tá? Por isso que ela entra no estado sólido. No estado líquido, como que estão essas moléculas da água? Elas estão um pouco mais afastadas uma das outras, tá? Dá um empurrão aqui, dá um empurrãozinho ali, mas elas não se grudam, mas não se desgrudam totalmente, tá? Estão ali, aleatoriamente, convivendo umas perto das outras. E no estado gasoso, eu tenho essas moléculas um pouco mais afastadas. Por quê? Se elas estão com agitação térmica alta, então elas estão com muito calor. Então, elas tendem a se afastarem, tá? Então, isso também acontece com a gente. Quando a gente está com frio, quando a temperatura cai, a nossa sensação térmica é fria, a gente tende a ficar mais próximos uns dos outros. Quando a temperatura aumenta, o calor, né, a energia térmica, a agitação térmica dentro do nosso corpo também aumenta e a gente tende a ficar mais afastados um dos outros. Então, a agitação térmica ocorre porque as moléculas têm energia. A energia é a base de tudo, né? A gente já viu o ano passado nos sextos anos, né?
Quem foi meu aluno ano passado, quem não foi, também viu sobre a energia. Lá quando a gente estudou a cadeia alimentar, transferência de energia de um ser vivo para o outro. Então, vocês já viram que sem energia não há vida, né? Não tem como ninguém sobreviver. Então, essa é a energia que move aqui, que provoca essa agitação térmica que a gente tem dentro do nosso organismo. Como que a gente mede a temperatura? Tá? A temperatura do meio ambiente, a temperatura dos corpos, como que isso é feito? Através de um aparelhinho simples, né? Um objeto simples chamado termômetro, né? Existem vários tipos de termômetros, de acordo com o local, a especificidade, onde ele será utilizado. Então, a gente tem aí vários tipos. O que nós mais utilizamos no nosso dia a dia, né? Pelos pais, avós, é o termômetro clínico, que serve para medir a temperatura do nosso corpo, né? Então, o termômetro químico, ele vai buscar o quê? Ver a que nível está a agitação térmica dentro do nosso corpo. Se a gente ultrapassa um limite específico, né? Como para nós, nosso corpo, seres humanos, que é 36,5 graus Celsius, a partir de 37, 37,5, 37,7, a gente já começa a entrar num estado febril, ou seja, a agitação térmica do nosso corpo, ela está acima do normal, e isso pode indicar que alguma coisa ruim vai acontecer, ou não, simplesmente a gente está tendo uma agitação térmica aleatória, daqui a pouquinho ela pode baixar, ou se ela subir muito, né, pode indicar alguma infecção, alguma doença, né? A invasão de algum micro-organismo dentro do nosso corpo, e aí a gente tem que procurar o posto de saúde, o médico, para verificar o que está acontecendo, ok? Então, no nosso caso, o termômetro clínico mede a temperatura do nosso corpo, tá? Para saber se ele está funcionando adequadamente ou não. Existem termômetros para medir a temperatura do meio ambiente, existem termômetros utilizados na culinária, né, na cozinha, para medir a temperatura dos alimentos, da água, do óleo, do freezer, né, a temperatura de congelamento dos alimentos. Termômetros utilizados em indústrias farmacêuticas ou até mesmo em usinas, porque tem alguns reagentes químicos, alguns produtos químicos que eles têm que ser trabalhados a uma temperatura específica. Então, o termômetro, pessoal, é essencial nessa área para que não haja, né, não ultrapasse o limite de temperatura daquele produto ali que está sendo utilizado. Tá? Então, o que mais a gente vê no nosso dia a dia é o termômetro clínico e o termômetro que é utilizado para medir a temperatura do ambiente, né? Que é falado pra gente na previsão do tempo durante os telejornais ou até mesmo no celular, né? Que a gente tem aplicativo agora para isso, ok? As escalas termométricas, né? Existem só uma maneira de medir a temperatura? Não. Tá? Existem várias escalas, né, que foram feitas de acordo com o cientista que elaborou essa grandeza. Porém, a gente tem 3 escalas que são as mais utilizadas no mundo hoje. Nós aqui no Brasil, por exemplo, nós utilizamos a escala Celsius, né? Celsius representado pela bolinha e pelo 100. Então, como que a gente lê? 18 graus Celsius, por exemplo. Existem a escala Fahrenheit, muito utilizada em países de língua inglesa, onde se fala o inglês. Então, como que a gente lê 18 graus Fahrenheit, tá? E na linguagem científica, para trabalhos científicos, né, é muito utilizada a escala Kelvin. Então, entre os cientistas, a escala Kelvin é a mais utilizada, é a linguagem falada em todos os países pelos cientistas, tá? Tem uma unidade de medida, tem uma formulinha,
né, pra gente ver, pra gente fazer a transformação dessa unidade de medida, tá? Por exemplo, em Celsius, né, eu tenho a temperatura de fusão do gelo, que é 0 graus Celsius, e a temperatura de vaporização da água, que é 100 graus Celsius. Todas essas temperaturas são medidas a nível do mar, tá? Quando a pressão é 1, tá, pessoal? Então, na nossa escala, 0 graus Celsius, a água congela, e 100 graus Celsius, a água passa para o estado gasoso, tá? Então, a temperatura varia entre esses dois valores. Na escala Fahrenheit e na escala Kelvin, esses valores são diferentes. Então, a gente tem lá no livro de vocês, na página 206, tem até uma tabelinha, né, mostrando como a gente faz essa transformação. Como nós estamos tendo aula à distância, né, eu e o professor William decidimos passar os cálculos para vocês quando retornarem às aulas, tá bom? Para não ficar uma coisa muito complicada. Então, a gente vai trabalhar mais a parte teórica e deixar essa parte de transformação dos graus para depois. Mas, se alguém tiver curiosidade, quiser saber como isso funciona, lá na página 206 do livro tem a tabelinha para vocês conferirem. O calor, tá? Então, a gente falou sobre a temperatura, nós falamos sobre a sensação térmica, agora eu vou falar um pouquinho sobre o calor para vocês, tá? O que acontece quando corpos de temperaturas diferentes entram em contato? Bom, eu tenho aqui água. A água é um corpo da natureza, formado por matéria, matéria formada por moléculas. Aqui a água natural, estado líquido, e aqui a água já derreteu um pouquinho, né? Porque demorou um pouquinho a aula, mas tá valendo. No estado sólido, o gelo, tá? Então, essas duas, né? Esses dois copos com água, eles estão em temperaturas diferentes, tá? Quando eu misturo um no outro, o que vocês acham que vai acontecer? O que vai acontecer com essa água aqui? O calor é a energia térmica que se transfere entre os corpos em diferentes temperaturas. Portanto, calor é a energia térmica em trânsito. Tá quente aqui nesse copo? Vocês acham que tá quente? Não, né? Tá frio. Tá bem gostosinho, ó. O que tá acontecendo aqui? Dois corpos de temperaturas diferentes, eles vão trocar o calor. Quem tem mais calor? A água líquida ou o gelo? A água líquida. Então, a água vai perder o calor para o gelo. Por quê? O calor, pessoal, ele tende a passar de um corpo mais quente para um corpo menos quente, ou um corpo mais frio. Portanto, o gelo, ele vai roubar o calor da água no estado natural e, portanto, ele vai derreter. Porque quando ele vai ganhar calor, as moléculas vão começar a se distanciar. E as moléculas se distanciando, a água vai perder a forma sólida e vai passar para a forma líquida. Então, por isso que o gelo derrete, porque ele ganha calor, porque ele tira o calor da água natural que estava aqui e esse calor passa, então, para o gelo, tá? E por que o copo fica todo suado? O que vai acontecer? A temperatura do meio ambiente está diferente da temperatura da água que está aqui dentro. Então, a água aqui fora, que está no estado gasoso, ela vai perder o calor que ela tem para a água que está aqui dentro. E quando ela perde o calor, ela vai passar do estado gasoso para o estado líquido. Por isso que o copo fica todo suado. Por isso a garrafa de refrigerante, quando a gente retira do congelador, ela fica toda suada, tá? Isso que acontece é a transferência da energia térmica, ou seja, é a transferência do calor de um corpo para o outro, ok? Bom, pessoal,
essa é a aula de hoje, espero que vocês tenham gostado, espero que tenha dado para entender direitinho. Depois o professor William vai fazer alguns experimentos com vocês, tá? O roteiro, não esqueça, não precisa sair de casa para imprimir o roteiro. Basta só copiar as informações no caderno, que tá tudo explicadinho lá no roteiro, tá? E seguir lendo, acompanhando pelo livro, pelo celular, pelo notebook, computador, tá ok? Recadinho, fique em casa, segurança em primeiro lugar. Beijos, até a próxima aula.